Faltam 4 meses para a Copa e a grande dúvida do torcedor brasileiro é quem vai ser o camisa 9 para vestir a camisa que já foi de nomes como Ronaldo, Miller, Vavá. E hoje eu vou mostrar para vocês que a gente já tem um 9. A gente só não percebeu. Fala galera, tudo bem? Vini Valência aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma carência que a maioria do futebol brasileiro tem e que, felizmente, a gente já achou. A gente só não reconhece ainda. Mas temos camisas 9 prontos para a Copa do Mundo. E se tem uma posição que o torcedor brasileiro sente saudade, é o camisa 9. A gente vive de bons momentos na nossa história, muito pelos atacantes que fizeram parte desses momentos. Se a gente voltar nas duas últimas conquistas, os dois protagonistas eram centroavantes. Tanto o Ronaldo em 2002 quanto o Romário em 94 foram as grandes figuras dessas jornadas. E hoje a gente vê que talvez esteja mais próximo de uma outra posição. O primeiro ponto que eu queria tratar é sobre essa importância do camisa 9. Nas últimas Copas, a gente viu que dentro dos times que venceram, os protagonistas nunca eram camisas 9. Se a gente olha para 2022, o Messi era um camisa 10, um jogador mais cerebral que jogava por trás do Julián Álvares. Quando a gente vai para a França, em 2018, o Mbappé e o Griezmann assumiram protagonismo e o Giroud terminou a competição sem gols. E até em 2014 e 2010, a gente teve figuras ali que giravam mais por conta do meio-campo do que propriamente um atacante. Eu acho que hoje o Brasil ele passa por dois dilemas para a Copa. A gente já tem um grupo bem definido ali, né? Tem poucas surpresas que podem acontecer, mas duas são as perguntas. Primeiro, o Neymar vai para a Copa? Isso é uma dúvida muito pertinente, visto que o camisa 10 não foi chamado ainda com o Carlo Ancelotti e viveu alguns períodos ali fora da seleção, mesmo antes da chegada do italiano. A outra dúvida é sobre quem vai ser o camisa 9. Durante o ciclo a gente viu muitos testes, jogadores que já tinham participado de outros ciclos, novas caras, e parece que ninguém tem vaga carimbada. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre. Se a gente olha para os nomes que, ao meu ver, já estão garantidos na Copa, eu coloco 5 atacantes. Coloco na direita o Estevão e o Luiz Henrique como nomes que figuraram e cresceram muito nesse processo desse ciclo de Copa. E no outro lado, a gente já vê jogadores que estavam mais relacionados até com o outro ciclo. Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Gabriel Martinelli, que tem ganhado muita confiança com o Carlo Ancelotti. Isso, óbvio, não colocando nomes como Rafinha, Matheus Cunha ou até o próprio Neymar como figuras do ataque. Um nome que com certeza está no radar e já fez por onde dentro da seleção é o Igor Jesus, jogador que teve a sua primeira convocação no Botafogo, no ano que ele ganhou a Libertadores, viu junto com o Luiz Henrique uma dupla que fez parte da campanha gloriosa do Botafogo, mas também que chegou na seleção. E o Igor ele foi uma resposta muito boa do ciclo do Dorival e um jogador que foi muito bem aproveitado, em vários momentos sendo decisivo e mesmo quando não marcava contribuía demais. O Igor é um jogador já testado e que garantiu várias situações de gol para o Brasil. Quando a gente olha para o amadurecimento dele, a gente vê que ele participou do ciclo no Botafogo e agora no Forest, numa liga ainda mais competitiva, mantém um nível muito bom. Recentemente o Guardiola elogiou ele pelos duelos no jogo contra o Manchester City. Se a gente fala do ano de 2026, a gente tem 4 gols em 5 jogos. Uma marca bem positiva para o Igor nesse janeiro. Então, rapaziada, se você está curtindo esse vídeo, antes de eu revelar os próximos nomes, já aproveita, se inscreve no canal, porque eu estou produzindo conteúdo sempre aqui, toda semana um tópico novo, um vídeo novo sobre jogos, sobre jogadores, e você precisa estar inteirado dentro do mundo do futebol. Não se esqueça de curtir e também de se inscrever. É isso, vamos pro vídeo. Outro nome que merece destaque é o João Pedro, outro jogador da Premier League e que estava na última convocação do Carlo Ancelotti. Jogador muito versátil, que tem feito excelentes participações e que já foi muito bem aproveitado na seleção. É um centroavante mais móvel, tem boa presença de área também e já fez uma campanha muito interessante no último campeonato de clubes. O João Pedro é muito novo, tem 24 anos, tem boa identificação e pode servir tanto como camisa 9 quanto para jogar atrás dele. Um nome aí que tem ganhado muita força também com Lion Ross Senior, o novo treinador do Chelsea
e que tem ajudado bastante o brasileiro por lá. Galera, no período de 14 dias, o João Pedro teve envolvido em 6 gols, sejam com gols ou com assistências. É um jogador muito sólido e que ganha momento nessa parte importante da temporada. Continuando na Premier League, a gente vê agora um nome que nunca foi convocado, mas que já pode estar no radar. A gente está falando do Igor Thiago, jogador revelado pelo Cruzeiro e que foi para a Europa num movimento que pouca gente acompanhou. Só que nesse momento ele é o vice-artilheiro da Premier League, lá atrás do Haaland. Então um jogador com muito potencial e que mesmo faltando apenas uma convocação antes da definitiva, a gente pode ter uma atenção que pode ser um nome cogitado. São 24 jogos e 16 gols na Premier League. O Igor Thiago acabou de bater o recorde de mais gols numa temporada sendo um jogador brasileiro na Premier League, passando nomes como Firmino, Gabriel Jesus e também o Martinelli. É um jogador muito forte, que consegue jogar bem em grandes espaços e que com certeza é um nome para a gente ter atenção, porque se não for agora, para o próximo ciclo pode ser realmente um nome para a gente contar. E o mais interessante é que ele é um atleta 01, então tem 24 anos, vai chegar na Copa ali virando para 25 e tem um potencial grande até para 2030. E agora a gente vai para nomes da Premier League que já estiveram em Copas. O Richarlison ele teve boas participações ali no final do ano passado, mas começou esse ano lesionado. A previsão é que fique fora por cerca de um mês e que também vai estar na briga. Vale lembrar que nos amistosos contra as seleções da África ele foi convocado. E agora voltando um pouco mais para a Copa de 2018, a gente viu o Gabriel Jesus como a principal figura. Eu preciso falar para vocês, se a gente for pegar os anos 60 do Gabriel Jesus talvez seja o melhor momento dele. Mesmo voltando de lesão há pouco tempo, eu assisti vários dos jogos do Arsenal. E galera, o Gabriel Jesus está muito maduro ali próximo do gol, participando de várias situações, fazendo paredes, infiltrando, conseguindo combinações rápidas. E pode ser sim um jogador para a gente ficar de olho. Ele fez 2 gols no jogo contra a Inter, inclusive um golaço de tabela, participando do início da jogada e depois concluindo. O último jogo de Premier League ele também fez um belíssimo gol, girando sobre um marcador muito grande. Então a gente não pode descartar o Gabriel Jesus nesse momento. Sei que tem muita gente que tem dificuldade com o Gabriel Jesus, principalmente pela Copa de 18, onde ele chega numa fase excelente nas eliminatórias, mas na Copa do Mundo deixou um pouco a desejar. Mas galera, o momento do Gabriel Jesus é muito bom. Ao meu ponto de vista, não seria um nome que o Ancelotti pensaria para ser o titular, mas em determinado cenário ele poderia somar em contribuições. Então, um jogador para a gente ficar bem atento, tá? Que pode estar pintando nessas próximas convocações. E aí, rapaziada, existe outra opção na Premier League, mas que talvez não seja um atacante propriamente dito. A gente tem visto o Matheus Cunha fazer partidas excelentes no Manchester United, um jogador que subiu, saiu do Wolves para ir para o Manchester United, sendo protagonista do Wolves nas últimas temporadas e agora sendo um jogador que pode somar no United. Ele tem feito boas partidas junto com o Carrick, tá? Desde que o Carrick assumiu a equipe, são 3 gols, um em cada partida, sendo 2 confrontos Big Six. O Matheus Cunha talvez não seja aquele 9 de ofício, tá? Ao meu ver, se parece mais com 10, mas dependendo de como o Ancelotti pensa o time, pode ser um jogador para estar nessa função. É bom a gente ficar atento porque, sinceramente, eu acho que ele disputa uma vaga e tem muita possibilidade dele estar na Copa. Galera, entendendo que é uma briga de nomes, né? Às vezes você não pode levar todo mundo. Para levar um, você tem que tirar o outro. Sendo bem sincero, talvez a grande disputa do Cunha seja com o Neymar. Se o Ancelotti quiser levar o Neymar, um dos possíveis nomes ali em termos de encaixe pode ser sim o Matheus Cunha, visto que a gente tem Rafinha e Rodrigo que desempenham funções semelhantes ali, né? São jogadores que podem atuar tanto na ponta como um camisa 10. Então, entendendo o contexto, talvez seja assim que o Ancelotti pense. É muito importante também relembrar que nos jogos contra as seleções da África foi um quadrado no setor de ataque. Vinícius Júnior, Rodrigo, Matheus Cunha e Estevão. Então, entendendo muito bem esse papel que muitas vezes você pode trazer 4 atacantes, não tendo um cara mais de referência, mais de muita movimentação. É uma possibilidade que foi testada e a gente vai para a Copa tendo essa possibilidade de ser usado em determinados momentos. Quando a gente vem para o Brasil, acho que existem 2 nomes que estão na disputa. Não sei se o Pedro ainda está sendo observado, né? O Flamengo, ele vem de conquistas muito interessantes, mas o Pedro talvez já não seja essa figura central do Flamengo.
mas eu vejo dois outros jogadores que podem estar nesse radar. O Vitor Roque, ele foi até convocado na última convocação e é um jogador que tem muita margem para crescimento, imaginando campeonatos aí que começam cada vez mais cedo no Brasil. A gente tem um ciclo muito grande de Brasileirão até a Copa. Pode ser um nome. E também o Caio Jorge. A gente vê que esse momento do Tite já é um momento diferente, né? Uma mudança de estilo de jogo, mas o Caio Jorge pode estar sim na Copa do Mundo, entendendo tudo que ele fez nesse ano de 2025. É importante notar, 2025 do Caio Jorge não vai ser aquilo que vai levar para a Copa. Ajuda, mas o Caio Jorge ele precisa mostrar em 2026 para estar competindo contra esses caras. Sendo bem sincero, rapaziada, talvez o grande nome esperado pela maioria de vocês é o Endrick. Não tem como negar. O Endrick tem feito partidas espetaculares no Lyon. É um jogador que foi formado muito novo, já foi protagonista no Brasil, foi para o maior clube do mundo, o Real Madrid. Lá, pela concorrência, isso é inegável, muito pela concorrência e pelas escolhas do treinador, ele não conseguiu jogar o tanto de minutos que realmente poderia. Isso em algum momento fez algumas pessoas duvidarem do potencial. Mas quando a gente vê o Endrick jogar é muito difícil ir contra. É um fenômeno da natureza, um jogador que lembra muito outros atacantes que a gente teve no passado, como o Adriano, como o Ronaldo, no sentido de enfrentamento. Ele pega a bola mesmo que na ponta, vai pra cima, dribla, tenta. E é um cara que ainda não é o jogador que não erra. Existem jogadores que não erram, pegam a bola e decidem. Mas o Endrick, ele tem muito isso de ter coragem, de saber que ele tem um protagonismo e buscar. Isso eu acho que é uma característica que o torcedor brasileiro espera. Por muitas vezes a gente viu jogadores que não renderam tanto na seleção brasileira quanto rendem nos clubes. E o Endrick eu acho que ele passa esse sentimento de ter pertencimento, de querer, de ser um jogador que busca a todo momento. Nesse ciclo, eu acho que é muito importante a gente ter isso. O Ancelotti conhece muito o Endrick, existe papos em que o Ancelotti teve conversas com o Endrick sobre o futuro, né, para ele ter mais minutos. Nesse momento, o Endrick desponta. Quando a gente fala sobre encaixe, a gente vê que o Endrick ele tem começado muito aberto e tem terminado as jogadas. É muito importante entender como ele vai se relacionar com os caras que jogam mais aberto. Então, eu acho que entendendo o encaixe do Lyon, para replicar aquilo que é feito no clube, necessitaria de muita mobilidade entre os jogadores da frente. Mas nada que o Ancelotti também não consiga, né? Isso aí é muito mais para o treinador entender se ele quer o Endrick cumprindo a função que ele faz no Lyon, e aí sim a gente precisa de muita liberdade, ou se ele quer um Endrick até mais próximo do gol, pegando a jogada mais como referência, se aproximando de Vini Júnior no lado esquerdo, se aproximando de um possível Neymar ou um possível Rafinha ali no meio, e a partir disso montar aquilo que ele deseja. O Endrick é um jogador que com certeza está sendo muito observado. Entendendo esses 6 meses, eu acho que é a grande esperança para essa camisa 9. Rapaziada, tem outro nome que corre por fora de uma forma muito forte. É até difícil pensar porque ele é mais um ponta direita, mas entendendo que chegou numa liga nova pode acabar mudando. Tô falando do Ryan, jogador que saiu do Vasco com 2025 impecável. Deu azar de não vencer a Copa do Brasil, chegou à final, foi até bem na final, mas não venceu e chega no Bournemouth. O Ryan, é verdade, é um ponta direita, mas é um jogador que com certeza vai ter um salto dentro da Premier League. É um jogador que não vai parar no Bournemouth, ele tem teto para muito mais. Entendendo isso, entendendo as características da Premier League, pode ser um jogador que seja utilizado mais próximo do gol. Vale a pena a gente esperar e ver como vai ser esse encaixe dele no Bournemouth. Vale notar que no primeiro jogo já fez uma assistência e muito mais no lado esquerdo do que no lado direito. Então, muita gente pode estar pensando ele na vaga de ponta direita, eu vejo ele mais correndo como uma possível vaga ali de camisa 9. Vale a gente esperar esses 6 primeiros meses. Rapaziada, meu grande ponto é, existe camisa 9 no Brasil. A gente estava carente, mas no mesmo momento parece que todos os nomes crescem. Isso dá muita esperança. A gente pode ver 3, 4, 5 nomes aí que estão preparados para uma Copa do Mundo. Basta a gente entender as características e saber como o Ancelotti vai utilizá-los. É muito bom ver isso, porque em algum momento do ciclo pareceu que não tinha mais de 3 opções. E hoje a gente vê que é possível sim contar com camisa 9. Quero também saber sua opinião. Qual nome você quer ver na Copa do Mundo? Deixa aqui que eu vou estar lendo.